Viva! Este é o terceiro episódio do Dialéticas, especial sobre podcast em Portugal. E hoje a gente vai falar sobre um grande desafio de quem está na pesquisa, que não é apenas investigar, pesquisar o assunto, mas é também colocar o assunto na prática. Como é que você faz quando está pesquisando um assunto e está, ao mesmo tempo, trabalhando nele, fazendo em outro emprego, em outra situação, o mesmo assunto da tua tese? E eu chamo então a minha amiga Luana Viana, que está fazendo essa série aqui comigo, nossa nova integrante do podcast. Luana, você também estuda podcast, não trabalha com podcast, mas trabalha em rádio, né, no Brasil. Bem-vinda. Giovanni, obrigada. Minha pesquisa é sobre podcast, né? Eu tenho pesquisado o consumo imersivo em podcasts narrativos. Trabalho na rádio da Universidade Federal de Ouro Preto. Lá a gente tem algumas produções de podcast, mas eu trabalho mais diretamente com podcast orientando alunos, né? Como trabalho de conclusão de curso. Eu acho que a gente está vivendo uma onda agora que muita gente quer produzir o próprio podcast, então eu estou ali diretamente com os alunos tentando fazer essa orientação. E nós temos, então, o nosso convidado de hoje, que é um doutorando e jornalista, né? A gente só falou só com professores, agora de volta ao nosso formato dos últimos anos, dos 2 primeiros anos, que é conversar com gente que está igual a gente, né? Na verdade, ele não é mais tão doutorando assim, porque ele já entregou a tese, diferente de mim e da Luana. Rubem Martins, seja bem-vindo ao Dialéticas. Muito obrigado Giovanni, obrigado Luana, foi mesmo um prazer estar aqui convosco e agradeço imenso pelo convite. E antes de tudo, a Luana vai apresentar melhor, fazer uma mini biografia do nosso convidado. Bom, o Rubem Martins é doutorando em Ciências da Comunicação no Instituto Universitário de Lisboa. Ele pertence ao Centro de Investigação e Estudos de Sociologia e é responsável pelo podcast P24, a principal produção sonora do jornal O Público, que é aí um dos jornais de referência aqui em Portugal. O Rubem, eu conheci o Rubem, né, há pouco tempo, a gente se encontrou num evento presencial, a gente se conheceu num evento presencial na Universidade do Minho, e eu fiquei muito surpresa quando eu vi o Rubem pessoalmente, porque ele é muito jovem, né? Então, assim, uma pessoa que já vem com uma experiência e com uma carga, com uma bagagem muito interessante. E eu queria só fazer um outro comentário, que apesar da gente viver contextos diferentes de produção, né, entre Brasil e Portugal, eu percebi que eu e o Rubem, a gente tem pensamentos muito parecidos acadêmicos em relação ao podcast. Então eu acho que a discussão hoje vai ser bastante interessante. Bem-vindo, Rubem, e obrigada por aceitar o convite. Obrigado uma vez mais. É muito engraçado isso, porque quando estivemos juntos nessa sessão de debate, percebi perfeitamente isso, que apesar das dinâmicas do podcast serem muito diferentes, o mercado português é muito diferente daquilo que nós assistimos no Brasil. Afinal de contas, quando estamos a olhar para o podcast como objeto cultural, como uma referência de estudo, percebemos que a nossa visão é bastante semelhante. E acho que neste episódio vamos perceber isso mesmo, mais uma vez. Eu particularmente sou alguém que acompanha, Luana, tanto o P24 como o Café da Manhã, que são aquele formato, né, do tradicional do jornalismo. Aqueles jornais se apossuaram do podcast e criaram um formato bem padrão. Fala, Luana. Não, eu ia só falar com o nosso ouvinte que o Rubem vai falar um pouquinho sobre a experiência dele no Jornal Público, na produção de podcast, e também sobre a pesquisa que ele desenvolveu no doutorado. Ele vai falar isso depois da nossa vinheta. Bem, a minha investigação parte da premissa de perceber se em Portugal o que estávamos a assistir com o fenómeno do podcast era ou não o surgimento de um novo meio, ou se era apenas a rádio a ganhar uma nova forma, uma nova existência numa nova tecnologia. Na prática, o podcast em Portugal
ainda é relativamente pouco desenvolvido em relação a outros mercados que já têm conteúdos com grandes audiências, com grandes equipas de produção, com um cuidado muito forte naquilo que é a sonoplastia de cada episódio, a escrita do guião, a própria narrativa. E em Portugal nós ainda não assistimos a isso, também muito por causa da pouca dimensão do mercado, ou seja, são muito poucos aqueles que efetivamente fazem dinheiro com a produção de conteúdos. Então a minha dúvida inicial era perceber até que ponto é que o podcasting em Portugal apresentava ou não uma nova expressão da rádio, ou então já vivia quase como um meio independente, aquilo que investigadores como o Barry descrevem como já um meio completamente, apesar de ter essa referência histórica em relação à rádio e de toda a investigação ter de partir também de todos os conhecimentos da rádio, que a rádio nos criou ao longo dos anos. O Barry defende que já estamos a falar de meios completamente diferentes e por isso, apesar desta ligação íntima, quase paternal entre a rádio e o podcast, hoje quando olhamos para os podcasts nos mercados mais desenvolvidos, temos a noção de que a linguagem desenvolvida, todo o conteúdo em si, já está diferente, já é diferente daquilo que é a realidade da própria rádio tradicional, não é? Nós, por exemplo, quando vemos vídeos no YouTube, percebemos que a linguagem já é completamente diferente da televisão, mas quando ouvimos um podcast, por vezes temos alguma dificuldade em perceber se a linguagem é ou não diferente da rádio. Isso também se deve muito pelo facto da rádio ter, de certa forma, monopolizado a tecnologia de podcast através da disponibilização on demand dos seus próprios conteúdos. Depois, em relação ao meu lado profissional, eu produzo podcast no Jornal Público. O Jornal Público, como a Luana disse, é um dos meios, um dos jornais de referência de Portugal. A equipa é muito pequena para a nossa dimensão como jornal, porque nós temos mais de 100 jornalistas, mas quando vamos olhar para a secção de áudio são apenas 2. Portanto, nós estamos a falar ainda de uma secção relativamente experimental em relação àquilo que é a existência do jornal, apesar de já termos 5 anos de existência. O facto é que, como o mercado ainda é pouco desenvolvido, a aposta neste setor do áudio, apesar de ser muito forte em termos de aposta no número de conteúdos, ainda não é acompanhado por aquilo que é uma dinâmica comercial que permite ao jornal contratar mais jornalistas e ter uma melhor execução dos formatos de podcast. E por isso acaba por ser também um ciclo vicioso, que é enquanto não houver um investimento adicional para contratar mais recursos humanos, para podermos trabalhar melhor os nossos conteúdos, se calhar as marcas também não vão associar aquele conteúdo como um conteúdo muito elaborado, mas ao mesmo tempo também se não houver esse investimento por parte das marcas, também os próprios órgãos de comunicação social, e aqui neste caso o público, também tem algumas dificuldades em aumentar a aposta que já fazem neste meio. Agora, uma coisa é certa, é que o podcast já é um dos elementos-chave de uma estratégia multiplataforma que está a fazer uma migração de um jornalismo de produtos em que todos trabalhávamos para um jornal diário ou para, no caso da televisão, para o telejornal das 8 da noite ou no caso da rádio para um determinado noticiário, e estamos a fazer essa transição para o jornalismo com um serviço, ou seja, as pessoas chegam até nós através de várias plataformas, de todas as horas e de várias formas, por vezes num computador fixo, por vezes num telemóvel, por vezes através de uns fones quando estão a ouvir podcasts, e portanto o principal desafio do jornalismo é deixar de trabalhar para estes produtos soltos e passar a trabalhar como um todo, como um serviço que no fundo, no final do dia, tem como principal objetivo dar às pessoas o conhecimento e a informação de que elas precisam para estarem inteiradas do que se passa no seu país e no mundo em que vivem. E no fundo é isto. A minha tese e aquilo que eu faço todos os dias no jornalismo do Público, na secção de áudio do Público.
Rubem, vamos voltar um pouquinho no tempo. Fala pra gente como que foi o começo dessa produção do podcast no público. Você recebeu um convite, você fez a proposta, você já trabalhava no jornal? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Sim, eu vim mesmo para o público para lançar estas bases do áudio no jornal, e isto há 5 anos, fez agora este mês de janeiro já 5 anos. Eu começo com uma história, eu começo com uma paixão muito grande pela rádio, cheguei a fazer alguns trabalhos em rádio, participei na Academia RTP, onde fiz conteúdos de rádio para a maior emissora pública em Portugal, que é a Antena 1. Fiz também projetos na rádio da minha universidade, na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, e depois encantei-me com o podcast também, e depois de ter ouvido um não de uma rádio, resolvi apostar tudo no podcast, e assim que achei que tinha conteúdo já com alguma qualidade, peguei num CD e fui levá-lo a vários sítios, e um desses sítios era o Jornal Público. E uns meses mais tarde, quando o jornal queria começar a pensar no áudio, chamou-me, pediu-me para ir a uma entrevista, e depois, entretanto, acabei por ficar. Aí fui lançar um conteúdo que na altura era financiado pela Google, que consistia num noticiário áudio de base algorítmica, ou seja, personalizado para os interesses de cada leitor, e interesses e consumos. E depois, tendo essa base, partimos para aquilo que é hoje a estratégia de áudio do público, dos vários podcasts, que constituem uma verdadeira dinâmica de complementaridade em relação àquilo que são as secções do jornal, as secções tradicionais, e conseguimos chegar a uma audiência que normalmente não se cruza tanto connosco noutras plataformas, e através do podcast nós conseguimos chegar a essa audiência. E quando estamos a falar da idade dessa audiência, estamos a falar de pessoas entre os 18, um bocadinho menos às vezes, até aos 30 anos. Portanto, são pessoas que se calhar não é se calhar, é que não têm a vontade de chegar a uma banca e comprar um jornal em papel, ou que não têm o hábito de assinar um jornal online porque acreditam que conseguem ler gratuitamente na internet ou noutra plataforma, onde a informação naturalmente lhe vai chegar. E o que nós no público tentámos foi, ok, vamos produzir conteúdos também a pensar nesta geração que está a chegar aos média, e que tem de ter conteúdos também a pensar nesta geração. E o que é certo é que temos tido um crescimento contínuo no número de audiências, no número de ouvintes, e hoje temos mais de 10 podcasts de produção própria, com atualizações, um deles diário, outros deles a maioria semanais, depois também há podcasts quinzenais. Portanto, nós conseguimos ter um portfólio de conteúdos muito grande, apesar de termos uma equipa muito reduzida. Claro que isso depois, por vezes, obriga a que a qualidade se descure um pouco, ou seja, não seja tão boa, mas ao mesmo tempo conseguimos atingir certos nichos, e nichos para qual mais ninguém está a falar, como por exemplo, nós chegamos ao nicho das pessoas que gostam de comboios através de um podcast que fala sobre a ferrovia em Portugal. E isto é uma coisa que se calhar nenhuma rádio, nenhum órgão de comunicação social pensaria de forma imediata, mas mais ninguém estava a falar para aquele nicho, e o público percebeu que havia ali uma oportunidade de chegar a um novo nicho de audiência, e efetivamente chegamos. Eu ia até perguntar sobre isso. Além do P24, que o público que estiver ouvindo que é do Brasil, é o mesmo formato, né, do Café da Manhã, é esse formato de pegar um assunto por dia e destrinchar ele, normalmente utilizando os próprios jornalistas, né, que cobriu a reportagem, né? É uma forma até mesmo de vender o jornal, né? Sim. De certa forma, acaba ajudando a vender, porque o repórter vai muitas vezes lá e faz a propaganda da sua reportagem que fez. Eu já vi que vocês também chamaram colunistas. Mas além desse, você falou agora desse da ferrovia, tem algum outro podcast, algum nicho que vocês perceberam assim que, tipo, poxa, talvez aqui não imaginaram que ia dar tão certo e deu muito certo? O que vocês perceberam de diferente no público? Até mesmo em relação ao jornal impresso, alguma novidade, impresso e digital, no caso do público, Sim, né? sim, Mas o que teve de novidade, assim, o que trouxe de novo os podcasts para o jornal?
As pessoas, o que eu sinto que os podcasts vieram dar às pessoas foi a capacidade de se inteirarem nas histórias que muitas das vezes não estavam a perceber. É completamente diferente quando, para explicar o que se está a passar, por exemplo, na Ucrânia, nós temos de escrever um artigo com 2 páginas ou com 4 páginas e a maioria das pessoas perde-se porque não tem contexto. Ou então ter um jornalista a explicar o que se está a passar na Ucrânia sentado à minha frente, em que estamos 10 minutos a conversar sobre isso e em que partimos do começo de tudo. E isso acaba por esse contexto que os podcasts nos dão, associados ao facto desta intimidade que se cria com termos uma pessoa a falar-nos diretamente ao ouvido, fez com que os podcasts se tornassem um produto extremamente bem sucedido dentro do jornal. Têm custos de produção muito baixos e chegam a audiências muito boas. Agora, efetivamente conseguimos chegar a nichos muito interessantes. Nós, por exemplo, temos um podcast sobre fitness e nutrição. Esse não é uma coisa de nicho, mas dentro desse, porque já se tornou um tema relativamente transversal, porque cada vez mais as pessoas preocupam-se com aquilo que comem e preocupam-se com a atividade física que têm, mas ao mesmo tempo nós conseguimos perceber que há ali uma comunidade em torno daquele produto. A mesma coisa com o podcast da Ferrovia, ou, por exemplo, nós temos agora um conteúdo chamado Dentro, um podcast até com uma sonoplastia muito cuidada, e esse podcast é sobre a vida nas prisões em Portugal e, portanto, são temas que provavelmente não seriam tratados com a intensidade e a profundidade que são no podcast, e nós no podcast conseguimos efetivamente criar essa ligação com o ouvinte e contar-lhe as histórias de outra maneira, e mesmo que sejam conteúdos de nicho, chegar a estes nichos de forma muito, muito interessante. O Dentro, inclusive, foi já recomendado aqui no Dialéticas, no primeiro episódio, pela professora Ana Isabel Reis. Foi a recomendação dela, o Dentro, justamente, que a gente está falando muito sobre a questão de narrativa, né? Inclusive, foi um assunto também comentado no segundo, com o Ricardo Moraes, que é o foco de o podcast estão permitindo novos tipos de narrativas que talvez os rádios não estavam fazendo antes, né? Luana. Eu queria, na verdade, agora conversar um pouquinho sobre a questão da perspectiva acadêmica, né? Rubem, como é que é conciliar justamente as perspectivas da academia com o que o mercado pode oferecer? Porque, assim, quando a gente está na academia, a gente trabalha com as teorias e, na maioria das vezes, é tudo muito lindo, é tudo muito fácil, e a realidade é diferente, né? E como é que é, então, conciliar isso, a pesquisa com o mercado? E é muito engraçado que por vezes é extremamente complicado, especialmente quando tu escreves, como o mercado é muito pequeno, acabas por ter de escrever também sobre as coisas que tu acabas por produzir e sobre as quais tens responsabilidades, não é? Portanto, acabas por ser tu investigador a julgar tu jornalista, tu produtor. E aí, claro que apesar de não haver distanciamento possível na prática, tem de haver sempre algum distanciamento em relação ao objeto de estudo, não é? Porque nós temos de ter a noção que ao final do dia o que estamos a produzir quando somos investigadores é ciência e, portanto, com base nas premissas todas que nós temos, dos nossos autores que lemos, de tudo o que aprendemos ao longo desta investigação do doutoramento, quando estamos confrontados com um assunto com o qual nós, de certa forma, nos ligamos tanto, pronto, temos essa dificuldade de distanciamento, e essa provavelmente foi o principal desafio que eu tive ao longo desta tese, que era perceber onde é que acabava o eu jornalista e começava o eu investigador, e o contrário. Agora, sim, eu, por exemplo, o paper que escrevi sobre o P24, por vezes sou crítico em relação a algumas coisas do meu próprio jornal, não é? Portanto, mas eu tenho de ter noção, como investigador, que estou ali a fazer uma análise à prática aos outputs que são produzidos ali, não é? E, portanto, por muito que eu conheça as razões para que o podcast não seja mais elaborado, por exemplo, em termos de sonoplastia, não tenha uma linguagem particularmente diferenciadora, eu sei o porquê que não tem, porque
sou eu próprio que o produzo, mas ao mesmo tempo, se isso é um fator de diferenciação do podcast em relação à rádio, eu tenho de dizer que o podcast, os podcasts do público, ou aquele podcast em específico, neste caso do P24, por vezes têm dificuldades em conseguir cumprir essa diferenciação face à rádio, precisamente porque os outputs analisados mostram isso mesmo. Quando eu na prática sei que é por falta de recursos humanos e por falta de tempo, mas o investigador tem de certa forma, manter-se distante em relação a esse objeto. E esse foi mesmo o principal desafio. Até porque o mercado é tão pequeno que nós acabamos por conhecer uma boa parte dos produtores. Ao longo da investigação eu falei com muitos deles e depois estou na organização também do Festival de Podcasts em Portugal, o Pods, e por isso acaba por ter uma relação próxima com muitos dos produtores de podcast, mas nós temos de saber, como investigadores, ter essa distância face ao objeto de estudo que por vezes é extremamente complicada, não é? Porque nós estamos tão entranhados naquilo que é a realidade do podcast que se torna difícil. Mas acho que chegado ao final, acho que consegui manter esse distanciamento. Espero eu, depois o júri dirá quando for feita a defesa da tese. Ô Rubem, tu falou no começo, até na tese, sobre o fato das características do podcast, né, de ser uma rádio, mas no caso do podcast acabou sendo muito forte a presença dos jornais impressos. E agora eu queria te fazer uma pergunta em relação a Portugal com outros países. Tu também acompanha produção de podcast no Brasil, provavelmente nos Estados Unidos, Inglaterra. O que tu percebeu de diferente de Portugal em relação a outros países? Existe alguma coisa que tu possa dizer que isso é uma característica do podcast de Portugal? Mais ou menos. O que acontece muito cá no mercado português é que, como o mercado não tem muita dimensão, há uma taxa de abandono muito grande dos produtores de podcast, porque eles têm uma certa expectativa de audiências que muito rapidamente percebem que não conseguem alcançar, então acabam por não se esforçar, não é? Porque eles, quando criam um conteúdo, estão com a ideia de chegar a 100 ou 200 pessoas e ao final do segundo episódio têm 10 pessoas a ouvir, não é? E, portanto, facilmente entram nessa desmotivação. E depois o facto do mercado português estar muito dominado por conteúdos que têm origem nos órgãos de comunicação social e nas figuras públicas, através de produtoras, mas nas figuras públicas. O que quer dizer que a produção independente, e aqui falo produção independente face a estas duas grandes esferas de poder e de capacidade económica e de capacidade de implementação no mercado, como têm os órgãos de comunicação social, torna-se extremamente difícil o surgimento de conteúdos que surjam nos tops e que estejam entre os mais ouvidos fora destes circuitos dos órgãos de comunicação social ou das próprias figuras públicas. Provavelmente isto acontece em vários países, não é uma coisa exclusiva do mercado português, mas o mercado português, se olharmos para além dos conteúdos que são produzidos pelos órgãos de comunicação social e pelas figuras públicas, é um mercado extremamente amador, porque a própria... Como ainda não existiu um conteúdo como, por exemplo, um serial português, ainda não há aquele conceito de vamos fazer isto, trabalhar bem o conteúdo, vamos trabalhar a sonoplastia, vamos trabalhar a narrativa, não. A ideia que passa é que, ok, produzir um podcast é tão fácil, qualquer um pode fazer, eu vou fazer também, vou fazer isto assim como ao primeiro take e mal gravado, vou gravar isto com o telefone num sítio qualquer e tá bom. E na realidade sabemos que também essa profissionalização acaba por ser um fator de diferenciação do podcast face à rádio, e essa profissionalização ainda não aconteceu quando estamos a falar de tudo que é produção independente em Portugal. E não quer dizer que seja mau, não é? Porque, de certa forma, também nós não podemos querer que todos os produtores amadores tenham o microfone mais XPTO, mais avançado, e que tenham o melhor conteúdo do mundo e que tenham uma narrativa incrível.
Não, mas também não queremos que os produtores produzam coisas que só por produzir, ou seja, que peguem num telemóvel, gravem qualquer coisa e mandem para o ar, porque também não faz sentido, não é? Não faz sentido as plataformas de podcasting estarem cheias de podcasts que têm 2 ou 3 episódios e que facilmente acabaram porque não houve ali houve uma expectativa inicial que foi criada de que era muito fácil chegar a uma audiência considerável e essa audiência não foi alcançada e por isso o produtor desanimou. E isso é uma constante dos podcasts em Portugal, sim, sem dúvida. Eu acredito então que isso afeta a questão dos independentes, porque uma coisa que me chamou muita atenção em Portugal é isso. No Brasil, né, a Luana pode falar isso melhor que eu, os campeões de audiências são podcasts que não necessariamente independentes, alguns já viraram empresas até, mas surgiram por fora da grande mídia, né? Tanto no formato das entrevistas, né, aquele formato de Joe Rogan que se popularizou no mundo, no Brasil, os mais ouvidos são nesse formato, mas também algumas outras produções, por exemplo, o caso Evandro, que a gente até citou aqui, sim, que é o grande caso de podcast do Brasil de True Crime, foi feito de uma forma totalmente independente, né? Hoje o jornalista está no Grupo Globo, mas não era. Mas é uma coisa que chama a atenção, porque talvez seja a falta de público, então, assim, de ter uma capacidade de chegar a um público muito grande, um desafio para um mercado de podcast independente, no caso de Portugal. A ideia que os produtores têm é que, por muito que se esforcem na produção dos seus conteúdos, não vão ser remunerados por isso. Ou seja, como não há uma dinâmica de monetização eficiente, os produtores acabam por descurar a sua própria produção, porque têm a ideia que eu vou gastar, para que é que eu vou gastar 10 horas a produzir isto quando eu sei que não vou receber mais dinheiro nenhum do tempo que perdi a produzir este tipo de conteúdos. E como não existe um mercado publicitário muito ativo nesta área dos podcasts, a negociação de publicidade nos podcasts é muitas vezes feita diretamente entre as produtoras ou os órgãos de comunicação social e as agências, e tudo o que é produção independente passa muito ao lado disso. O que se passa é que esta produção independente também não consegue reunir uma equipa de 3 ou 4 pessoas para produzir um conteúdo, porque 3 ou 4 pessoas a produzir um conteúdo precisam de tempo e depois vão precisar de dinheiro numa segunda fase. E então, como a audiência é tão reduzida, as aspirações de audiência são tão reduzidas, ainda não surgiu esse conteúdo independente partido de alguém que não tem esse suporte de estar numa rádio, de estar num órgão de comunicação social. Portanto, efetivamente o que faz falta é muito isso, é que os produtores independentes também tenham essa capacidade de produzir coisas que fujam do formato tradicional da entrevista ou do 3 amigos a debaterem um assunto qualquer, seja futebol, seja um filme, seja o que for. Agora, efetivamente, a grande maioria dos podcasts são esse tipo de formatos, de eu à conversa com outra pessoa, ou à conversa com mais 2 ou 3 amigos, e isso acaba por criar aqui quase um ciclo vicioso que leva a que não existe essa profissionalização e essa criação de conteúdos com valor adicional. E por isso, como não há esse conteúdo agregador de grandes audiências que seja reconhecido pelo mercado e que venha a alterar o paradigma, o que acontece, como por exemplo Bonini descreve nessa segunda era do podcast, em que o Serial permitiu que houvesse ali também uma alteração de mentalidades em relação ao próprio formato. Em Portugal, essa alteração de mentalidades eu sinto que ainda não aconteceu, porque até a própria produção dos órgãos de comunicação social não é assim tão avançada e tão evoluída e tão cuidada como devia ser. E isso às vezes é um problema, pronto, e é o problema tem a ver com a falta de recursos financeiros que leva a que haja uma gestão de equipas muito abaixo daquilo que seria expectável para que se produzam conteúdos com uma qualidade verdadeiramente diferenciador em relação a outros formatos, neste caso à rádio tradicional. O Rubem publicou recentemente um artigo, né, na revista Observatório que chama Novos Produtores de Média, o perfil do produtor de podcasts português. Então, se você que está ouvindo a gente tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre esse perfil, o artigo traz informações mais detalhadas, né?
E Uhum. pegando aí carona nessa questão das publicações, tem um outro artigo seu também, Rubem, que me chamou muita atenção quando eu li, que é também da revista Observatório, que chama Podcast em Pandemia, da portabilidade e mobilidade ao confinamento e universos pessoais interconectados. Uhum. Nessa pesquisa sua, você traz um dado muito interessante que diz que houve uma taxa de crescimento nos conteúdos produzidos em Portugal, né, dos podcasts Uhum. produzidos em Portugal, do ano de 2018 para o ano de 2020, um crescimento de 200%. E aí agora eu queria te fazer a pergunta seguinte: quando você olha para esse perfil do produtor e para esse aumento na produção, como é que você consegue fazer esse balanceamento, assim? Uhum. Esse aumento foi justamente dos produtores independentes? Esses produtores ainda estão na ativa, né? Como que tá esse cenário? Como é Sim. que você pode falar? Eu na altura fiz uma investigação mais aprofundada sobre o que estava a surgir no início da pandemia e na realidade com o confinamento as pessoas ganharam imenso tempo livre, não é? Porque o tempo que elas aproveitavam para atividades de lazer ou para estarem, sei lá, num restaurante, num café com amigos, o que quer que seja, ganharam com estar em casa uma série de horas. E como estavam em casa, chegava ao fim de semana e não iam sair para lado nenhum, e chegavam ao final do dia e não podiam sair para lado nenhum, ganharam esse tempo para fazer coisas. E como os podcasts estavam na moda e estão na moda neste momento, houve muita gente que quis experimentar produzir conteúdos. E essa produção seguiu muito aquilo que era o perfil típico do produtor independente. Ou seja, sim, é verdade que os órgãos de comunicação social também criaram alguns conteúdos, especialmente aqueles dedicados ao coronavírus, à Covid-19, mas também é certo que a principal taxa de crescimento deveu-se ao grande número de conteúdos produzidos por produtores independentes que, como tinham muito tempo em casa em que não sabiam o que é que haviam de fazer, meteram-se a produzir conteúdos. E o que é certo é que a grande maioria desses conteúdos hoje já não existe. Ou seja, houve ali uma dinâmica de uma janela de oportunidade em que as pessoas tinham esse tempo disponível para produzir e aproveitaram esse tempo para criar conteúdos. Tinha algumas expectativas iniciais e depois, como essas expectativas, também muito por causa das próprias audiências, não foram cumpridas, como o tempo que elas tinham nesse momento já não têm hoje em dia, porque entretanto já não estão confinadas em casa, esses conteúdos acabaram por desaparecer. Havia muito essa ideia de que, ok, isto é tão fácil que vou aqui produzir qualquer coisa, vou aqui queimar um pouco de tempo e vou experimentar fazer aqui a minha ideia. Só que, efetivamente, apesar de terem surgido muitos conteúdos, eu lembro-me que só na primeira semana foram perto de 40, uma coisa assim desse género, ligados à temática de confinamento, de pandemia e de e agora o que é que eu vou fazer. Isto para o mercado português, 40 são bastantes. E o que aconteceu foi que, se formos ver 2 ou 3 meses depois, a larga maioria já não existia e, portanto, todas essas expectativas iniciais que o produtor tinha foram destruídas a partir do momento em que ele deixou de ter tempo disponível, porque o podcasting em Portugal é maioritariamente uma atividade feita nos tempos livres por quem tem alguma curiosidade, algum gosto de fazer a produção deste tipo de conteúdos e também por quem se diverte a produzi-los, não é? Porque, tal como a Markman mostra nos Estados Unidos, aqui em Portugal os dados, e esse paper diz exatamente o mesmo, é que a grande motivação dos produtores é a diversão, não é nada mais do que isso. Apesar de ser muito engraçado que também uma larga maioria, se tivesse de entregar um currículo hoje, consideraria o seu podcast como um currículo, ou seja, apesar de o fazer por diversão, considera que a produção do podcast é também um currículo, ou seja, apesar do conteúdo não ser, pronto, não ser o mais profissional possível e o mais trabalhado possível,
para, para um efeito de procura de trabalho, aquilo serviria e mostrava a própria dinâmica pessoal na tentativa de criar novos conteúdos. Isso é muito interessante mesmo. É um dos dados que mais me surpreendeu. Ô Rubem, um podcast... Fala, Só um Luana. comentário para finalizar. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa, um artigo agora no final de 2022, a gente claramente vai perceber um pico aí, né, de produção de podcast. Então a gente conseguiria comparar 2018, 2020, seria o pré-pandemia, durante a pandemia e aí caminhando para o final da pandemia, acho que traria dados interessantes. É que nem a pandemia, né? É primeira onda, segunda onda, ou como se fala em Portugal, primeira e segunda vaga. A onda também. A primeira onda foi muito marcante nesse número crescente de conteúdos que depois estabilizou e já não se repetiu de todo. O segundo confinamento de janeiro já não teve o mesmo impacto na produção de conteúdos como teve o primeiro confinamento. Até mesmo porque a dinâmica, a cabeça das pessoas nesse segundo confinamento e a mentalidade e onde estavam as suas próprias preocupações foram muito diferentes numa primeira vaga do que na segunda. Ô Rubem, um podcast que surgiu em Portugal durante a pandemia por amigos e que estavam de pessoas que estavam querendo fazer alguma coisa durante o confinamento foi o Dialéticas. Alô, Fábio e Isabela, que construíram esse projeto também. Agora, a minha pergunta vai ser o seguinte: tu falou que participou da organização do Pods, né, que é o evento de podcast em Portugal. Eu queria saber agora como é que tu conseguiria responder em algumas palavras o perfil do produtor independente, não desse que começou e parou, que foi na onda, vou fazer um podcast também e parou. Daqueles que talvez até começaram assim, mas que continuaram e hoje estão com ele seguindo, regular. O que leva essas pessoas a manter a regularidade não sendo um profissional, ou viraram profissional e hoje conseguiram recursos? E aquela velha pergunta que é a minha área de pesquisa da tese de doutoramento, né? Como é que esse pessoal independente se financia? Bem, começando mesmo por essa pergunta, eu acho que se financia, isto agora vou ser muito lamechas, mas financia-se com o amor que tem à produção dos conteúdos, porque na realidade, quando não fazem dinheiro na produção dos conteúdos, a única coisa que sustenta essa continuidade é o facto de gostarem mesmo daquilo que estão a fazer. Ou seja, apesar de as audiências podem não ser satisfatórias, de não fazerem dinheiro na produção dos formatos, apesar de todos esses condicionalismos e do tempo que demora a produção de um determinado conteúdo, o facto do produtor de podcasts gostar do que produz leva-o a querer continuar, porque no fundo tem essa quase obrigação para com a sua audiência de produzir o conteúdo que a audiência já está fidelizada, não é? Que a audiência já segue. E por isso hoje sabemos que grande parte da produção de podcasts em Portugal se sustenta à base do próprio amor, entre aspas, dos produtores pelos conteúdos que produzem. Como nós. É verdade, porque repara, se tu não te revesses no conteúdo que produzes e se não gostasses, e se gravar este tipo de conversas para ti fosse uma seca, muito provavelmente pensarias duas vezes antes de produzir mais episódios. Mas para os produtores que vão continuando, o que garante essa continuidade é mesmo o facto de gostarem mesmo muito daquilo que fazem. Quer seja porque descobrem pessoas novas, quer seja porque acreditam que o podcast lhes pode vir a dar uma oportunidade profissional no futuro, quer seja porque acreditam que ali se podem expressar de uma maneira diferente que não têm num espaço que é incomparável em relação a outras esferas da nossa vida coletiva. E portanto é muito, muito engraçado perceber que olhando agora para aqueles que resistem muito mais do que 10, 20, 30, 40 episódios, o que os sustenta é mesmo o gosto que têm pelo meio em si, pela tecnologia, por este conteúdo, pela própria ligação que se cria, e é uma relação íntima que se cria com os ouvintes. E eu digo isto muitas vezes, que é
por vezes nós queixamos, nós produtores de podcast, e agora não estou a falar especificamente do meu caso em relação ao público, mas eu lembro-me antes de ainda de estar no público que às vezes me queixava para mim mesmo, eu se calhar perco aqui 10 horas a editar um podcast a um sábado e se calhar estou a fazer isto para 100 pessoas ouvirem ou para 50 pessoas ouvirem e se calhar tinha coisas mais interessantes para fazer. Mas ao mesmo tempo nós recebíamos um mail de um ouvinte que não conhecíamos de lado nenhum a dar-nos os parabéns pelo trabalho e que tinham gostado muito daquele conteúdo, daquele dia, daquela entrevista, e isso de certa forma aquecia o coração, não é? Portanto, de certa forma, o facto de gostarem tanto daquilo que produzem faz com que os produtores não abandonem os seus conteúdos. Agora, efetivamente, há muitos que abandonam numa fase precoce, mas isso também se deve ao facto de, ok, eu lancei um conteúdo só por lançar e não me revejo assim tanto nele que tenha vontade de continuar. Os que continuam são efetivamente aqueles que gostam tanto do seu conteúdo que querem continuar a produzi-lo. Rubem, para a gente finalizar, tem um ponto que eu acho bem interessante a gente falar, que uma das discussões que nós tivemos na Universidade do Minho sobre podcasting foi a pergunta, né? O que que é podcast, o que que não é, o que que se encaixaria? Uma pergunta que eu acho que a gente não tem uma resposta assim bem fechada ainda, mas você apresentou um ponto de vista muito interessante em relação ao podcast enquanto uma plataforma de transmissão e o podcast enquanto um conteúdo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que que para você seria podcast, o que que não é, o que que é, enfim, para a gente finalizar a nossa E eu conversa. gostaria de deixar rapidamente, Luana, para quem está ouvindo o nosso programa, essa pergunta. Manda para nós lá no Twitter, no Instagram, pode ser por e-mail. O que para você é podcast? Rubem. E esta dúvida parte muito do próprio facto de o podcast como conteúdo partilhar o mesmo nome do podcast como tecnologia. Ou seja, nós sabemos que esta distribuição de áudio de forma sequencial através de um feed é um podcast tecnologia, mas ao mesmo tempo eu posso estar a injetar nesse feed um programa de rádio que já passou ontem numa rádio e, portanto, no fundo eu estou só ali a fazer uma reposição on demand de um conteúdo que nem sequer foi produzido para ali. É a mesma coisa que eu ter um programa de televisão e a seguir metê-lo no YouTube. Portanto, eu sei que a linguagem que aquele conteúdo não está pensado para o consumo primordial no YouTube, da mesma maneira como se eu meto um programa de rádio e distribuo através da tecnologia de podcast, eu, como investigador, apesar de saber que aquilo está, na prática, quem olha para o podcast apenas pelo lado tecnológico, aquilo é efetivamente um podcast, mas o formato primordial de distribuição não é aquele. E, portanto, como não é aquilo, quando o produtor o produz, não está diretamente a pensar naqueles ouvintes que vão ouvir em podcast. Ele se calhar está a pensar onde é que vão ouvir primeiro, e normalmente onde vão ouvir primeiro é na rádio em direto ou onde quer que seja. Nós temos os casos daqueles programas de televisão em que também são programas de rádio ou também são podcasts, e em que a certa altura um convidado comenta para o outro: gosto muito da tua camisa hoje, é bastante bonita. E a pessoa que está a ouvir fica, mas que camisa? Eu nem sabia que ele estava vestido com camisa. Portanto, o que acontece aqui é que nós não devíamos considerar isso um podcast, porque a produção não está feita para aquele universo. A produção, o podcast como tecnologia é apenas um recurso para aumentar a abrangência de um determinado conteúdo, para chegar a uma nova audiência. E eu acho bem que a rádio o faça também e que haja programas de televisão que sejam disponíveis na tecnologia de podcast. Mas agora, quando olhamos para um podcast, e aí parte também muito daquilo que é a minha definição e aquilo em que eu acredito e aquilo em que me debruço na investigação, nós temos de saber dizer que um podcast tem de ser um conteúdo que seja originalmente pensado para distribuição primordial através da tecnologia de podcast. Sei que é um pouco confuso estarmos a usar a palavra podcast várias vezes, mas na realidade é mesmo isso, não é? Portanto, é um conteúdo que é feito para para se distribuir através daquela tecnologia. E, portanto, tudo o que
for feito para se distribuir através de outras tecnologias e depois seja migrado para a tecnologia de podcast, não é um podcast nativo. E por isso tem de ficar de fora dessa exclusão. Depois também outra das características que um podcast tem é o facto de ser sequencial, quer tenha uma sequência lógica, quer não tenha, mas um podcast não é um áudio largado num feed que nunca mais é atualizado, não é? Portanto, isso aí também tem de ser à partida excluído. E depois, aí agora surge a minha principal dúvida, que é quando nós temos um podcast gravado em vídeo para o YouTube e que tem essas duas plataformas de distribuição, se podemos considerar que um videocast é um podcast, não sei se essa sim provavelmente é a minha maior dúvida, porque eu acho que ao acrescentarmos a dinâmica de vídeo estamos a alterar substancialmente a linguagem, não é? Porque as pessoas, quando estão a consumir esse conteúdo, se estiverem a vê-lo no YouTube e estiver acompanhado por uma imagem que não seja uma imagem estática, vão ter outro tipo de acesso a informações, sei lá, a minha roupa, como é que eu estou penteado, como é que eu estou, tudo mais, não é? E portanto é acrescentar uma outra dinâmica ao próprio conteúdo. E isso aí talvez seja o principal ponto de discórdia entre alguns investigadores. Eu, por acaso, tenho esses debates sobre se devemos ou não considerar. Sei lá, em Portugal há um formato muito conhecido chamado Maluco Beleza, que passou a ser, era um podcast e passou a ser transmitido no YouTube e no Facebook e tudo mais. Portanto, de certa forma, talvez tenha deixado mesmo de ser um podcast, não é? Porque o seu principal meio de distribuição deixou de ser o podcast, passou a ser o vídeo live stream, portanto Mas, são Rubem, diferentes. o podcast mais ouvido dos Estados Unidos, um dos mais Sim, ouvidos, é vídeo sim, também, né? O claro. Joe Rogan. No Brasil, o podcast que estava dominando em 2021, o Podpah, também é vídeo. Todos esses de entrevista do Brasil são em vídeo. E O em Dialéticas é em Portugal é vídeo a também, mesma mas coisa. fique claro, né? O Sim, Dialéticas é vídeo, sim. mas a nossa principal audiência é ainda na plataforma de podcast. Isso aqui é só o secundário. A gente deixa muito claro. Isso aqui inclusive, você que está nos vendo e não apenas nos ouvindo, saiba que a edição do áudio, a versão só áudio é melhor, tá? A gente trabalha um pouquinho mais, ajusta um pouquinho mais, e no vídeo a gente não tem tanto tempo para isso. Então, se você quer mais ouvir mesmo, quer olhar para nossa cara, vai na plataforma que é melhor. Robin. Mas é muito engraçado, em Portugal é a mesma coisa, o Extremamente Desagradável, que é uma rubrica da Rádio Renascença, é o podcast mais ouvido em Portugal, não é? E porquê que é tão popular também? Porque com a chegada ao YouTube conseguiu atingir uma nova audiência que não estava tão propícia à partida a consumir podcasts. Mas depois, ao mesmo tempo, isso gera uma dificuldade adicional quando estamos a fazer investigação, porque quando perguntamos às pessoas se elas consomem podcast, há muitas pessoas que ouvem o Extremamente Desagradável, veem o Extremamente Desagradável no YouTube e pensam que estão a consumir um podcast. E depois eu devo considerar que estão ou devo considerar que não estão? E se calhar é uma das minhas principais dúvidas, não é? Porque na realidade é um conteúdo, pronto, tirando o facto daquilo ser feito em rádio, não é? Mas é um conteúdo que é disponibilizado em podcast. Mas aquilo, ao ganhar aquela nova dimensão vídeo, ganha uma nova dinâmica de linguagem também, não é? E consegue atingir um novo público. E hoje em dia, é claro que porque é que os produtores também o fazem, porque o YouTube é usado muito como barra de pesquisa, como ferramenta de pesquisa. E, para além disso, o facto do vídeo prender enquanto o áudio acompanha, também é usado por alguns produtores para conseguir chegar a outro tipo de audiências que têm mais dificuldade de atenção e de ter ali um podcast uma hora nos ouvidos. Porque se eu estiver a ver no YouTube, eu tenho de estar ali concentrado a ver, então eu consigo me sentar e ver. E depois há quem ache que se eu só tenho isto nos fones nos ouvidos, a pessoa vai desligar a meio ou vai querer ouvir música, pronto. E isso aí por acaso é engraçado, perguntam muitas das vezes qual é que é o principal concorrente dos podcasts, se é rádio ou não.
E eu digo, não, o principal, hoje em dia já é um ecossistema todo, não é? Porque nós estamos numa economia de atenção, mas o principal concorrente dos podcasts é a música, porque normalmente nós escutamos música quando estamos com fones nos ouvidos, e o consumo de podcast é também com fones nos ouvidos, não é? A rádio normalmente é escutada num carro, com consumo em alta voz. E o podcast tem um consumo muito mais intimista, uma esfera muito mais pessoal. E ao mesmo tempo, esse consumo de música também, quando estamos de fones nos ouvidos, também é muito propício a acontecer. E portanto, eu acho que o principal concorrente dos podcasts é a música, porque eu hoje quero ouvir alguém a falar ou quero só ouvir música? Pronto, isso acontece muito nas dúvidas da própria audiência quando está com fones nos ouvidos. Eu queria começar a minha síntese dizendo que discordo um pouquinho do Rubem. Na verdade, o grande concorrente do podcast são as máquinas de lavar louça, né? Porque se você não para 2 horas para lavar louça, você tem menos tempo para ouvir podcasts. Mas falando sério, a gente falou na semana passada, o professor Ricardo Moraes trouxe aqui uma situação dos alunos que não ouviam um podcast, né? Queriam fazer um podcast em sala de aula, mas não, quando perguntava quais vocês escutam, não escutavam. Então, semana passada eu disse, você que é estudante de jornalismo, não faça um podcast de entrevista ou de debate e arrisca fazer uma narrativa, porque você faz algo mais interessante, mais trabalhado e sem a exigência de uma regularidade na produção. Agora eu digo, se você quer entrar no mundo dos podcasts, comece ouvindo os outros. O que tinha de interessante nos blogs ali na primeira década, que se perdeu e que eu vejo os podcasts não podem se perder, é esse senso de comunidade, de um escutar o podcast do outro. Quer que os podcasts cresçam? Começa ouvindo eles. Eu acho que esse é o ponto final. E eu queria aqui trazer, então, uma referência, um podcast para mostrar que você não precisa apenas seguir esses formatos padrões. Inclusive, eu falei isso em sala de aula uma vez sobre formatos de podcast. Eu tentei explicar isso em sala que não existe formatos definidos. Existem formatos mais comuns. Você pode criar um do seu jeito. E eu vou recomendar o Respondendo em Voz Alta, que é um podcast realmente muito curioso, feito por uma pessoa que, na verdade, ninguém sabe quem é. Não sei se alguém já foi revelado o nome da autora, mas ela se apresenta como Laurinha. Mas ela literalmente responde perguntas de que as pessoas estão mandando. E é de humor, de um deboche, de uma ironia inacreditável, é muito bom, muito interessante, e não segue formato nenhum desses podcasts que são feitos. Então, um pouquinho de originalidade, um pouco de criatividade ajuda bastante. Luana, sua síntese. Bom, para finalizar, eu queria chamar a atenção para o pensamento de que quando a gente fala em podcast, eu acho que é interessante a gente pensar na experiência, né, do ouvinte. Como são os hábitos de consumo e quais são as experiências que os podcasts proporcionam para esse ouvinte. E aí, quando a gente fala em experiência de consumo, eu queria indicar aí um livro que foi publicado em 2021, no ano passado, que é da NPR, que chama NPR's Podcast Startup Guide, que é como se fosse um guia aí para contar histórias em podcasts. E a NPR, ela é uma referência mundial aí em produções que prendem a atenção do público e fornecem grandes experiências para o ouvinte. Cá está ele. Também é literatura muito recomendada, por acaso. Mas eu hoje também venho... Pro ouvinte, o Rubem estava mostrando o livro. O Rubem estava mostrando o livro. Exatamente. A gente pra falou gente, isso agora, tá? Né? Eu agora estava a cair no que tinha acabado de dizer ainda há uns instantes atrás, dos podcasts que não pensavam em quem estava a ouvir, mas sim em quem estava a ver. Mas na realidade, sim, o livro, por acaso tem uma capa muito gira e é um desenho, tem um desenho muito, muito interessante e é sem dúvida um manual de referência. A NPR tem essa capacidade de fazer conteúdos muito, muito bons, e aqui está, para quem quer lançar podcasts, sem dúvida, o melhor conselho que podemos dar a alguém que quer lançar um podcast é que ouça podcasts primeiro, não é? Para saber o que é que está a ser feito, não se aventure sem antes ver o que é que o mercado está a fazer.
Posto isto, quero muito ouvir os vossos conteúdos. Por favor, produzam coisas, façam coisas. Livro, Podcasting, New Oral Cultures and Digital Media é a minha recomendação. É uma espécie de bíblia também do podcast, porque dá a visão de vários autores sobre tudo o que este, já podemos dizer mesmo, novo meio tem para oferecer, e sem dúvida o principal foco aqui está nos próprios produtores e nos próprios conteúdos, e a tecnologia vai evoluindo, mas temos de agradecer também, porque hoje, mesmo que não haja uma monetização eficiente por vezes, há produtores que são muito esforçados e que não desistem de produzir os seus próprios conteúdos, e por isso não desistam e continuem a produzir bons conteúdos, porque os bons conteúdos geram boas audiências, e é por aí que temos sempre de caminhar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. A gente está terminando o nosso programa. Rubem, muito obrigado mesmo pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E Luana, a Luana está indo embora de Portugal, está voltando aí para o Brasil, para a nossa maior parte da audiência ainda está no Brasil, né? Mas acho que começamos o ano com uma série bastante bacana. Vai ter mais um episódio semana que vem, com mais 2 pesquisadores vindo na próxima semana, mas o trabalho está bem legal. É isso, e aí voltando para o Brasil, focar em terminar a tese também, né? Mais uma contribuição aí acadêmica sobre já falta podcasting. E quero agradecer ao Rubem pela atenção que ele teve com a gente aqui nesse tempo. Se dependesse da gente, de mim particularmente, ficaria horas e horas falando sobre podcasting. Digo de mim porque é a minha área de pesquisa, né? Mas é isso aí, obrigada, e obrigada a você que está ouvindo a gente. Semana que vem tem o último episódio. O Dialéticas Podcast é uma produção independente criada por pesquisadores da área da comunicação com o objetivo de divulgar a produção científica na área das humanidades, sobretudo da comunicação. Este podcast não possui vinculação com nenhuma instituição e nem fins lucrativos. Neste episódio, nós tivemos a apresentação de Giovanni Ramos e Luana Viana, roteiro de Luana Viana e edição de Giovanni Ramos. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Nosso site é o dialéticas.com, o nosso e-mail podcast@dialéticas.com. Estamos também nas redes sociais, @dialéticas no Instagram e no Twitter. No YouTube é @dialéticaspodcast. Na próxima semana, nós vamos encerrar a série especial sobre podcasts com os professores Silvio Santos e João Miranda da Universidade de Coimbra para falar sobre as novas dinâmicas do conteúdo sonoros.